Descansar no Senhor não pode se tornar um clichê, um jargão evangélico, dito quando não se vê saída, quando nos resignamos e desistimos de lutar. Sobretudo, descansar no Senhor tem que se tornar uma experiência real. Veja que depois de reafirmar a sua confiança em Deus e depois de clamar ao Senhor, crendo que receberia uma resposta, Davi fala do seu sono. Mesmo diante de tantas dificuldades, o salmista afirma que nenhum problema roubaria o seu sono. No verso 5, primeiro Davi declara: deito-me e pego no sono. Suas palavras mostram a sua confiança. Ele estava certo de que Deus estaria sempre presente. A nossa segurança não está no que administramos, naquilo que mantemos sob controle, mas nas decisões que Deus toma em nosso favor. O descanso de Davi não estava relacionado com o domínio sobre os seus problemas. Muitos só conseguem descansar quando têm o governo da situação que enfrentam. Com Davi, aprendemos que o nosso descanso se baseia na certeza de que, ainda que não tenhamos o controle da situação, Deus não perdeu o domínio e tem todas as coisas sujeitas a Ele. Depois de dizer, deito-me e pego no sono, o salmista acrescenta, acordo. O caminho normal é dormir e acordar. Infelizmente, muitos não acordam, simplesmente porque não dormiram. Assaltados pelas preocupações, passam por noites insones, consumidos por inquietação. A Bíblia afirma no Salmo 127, 2, que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Por isso, os que confiam no Senhor, mesmo diante dos piores cenários, deitam, pegam no sono e acordam renovados para os enfrentamentos que fazem parte desta lida. Para terminar esse ponto, Davi reconhece que deitava, dormia e acordava porque Deus era quem o sustentava. A fonte do seu sossego era o Senhor. Quando perdemos o sono por causa dos problemas, é porque a nossa confiança nele está abalada. Não tenha dúvida de que não caminhamos sozinhos, mas a boa mão do Eterno sempre será sobre nós. Portanto, não permita que os problemas roubem o seu sono. Confie no Todo-Poderoso. O seu amor falará mais alto. Podemos classificar o medo de duas formas: o medo racional e o medo irracional. Racionalmente, por exemplo, eu posso ter medo de cobra. Por outro lado, irracionalmente, alguém pode ter medo da escuridão. O medo racional se justifica pelo perigo que nos oferece, ou seja, o medo de cobra tem como razão a picada que pode nos matar. Agora, o medo irracional não encontra justificativa. Me diga, que mal a escuridão pode nos oferecer? No entanto, muita gente tem medo do escuro. Podemos nos sentir inseguros em muitas situações, sem que haja uma razão plausível que justifique o nosso temor. Mas, em outros casos, identificamos a raiz da insegurança, o fundamento do medo que sentimos, e então temos que tomar as providências. No verso 6, Davi diz que não tinha medo dos milhares do povo que tomavam posição contra ele de todos os lados. Neste caso, o exemplo é claro. Davi identificou racionalmente o que poderia gerar medo: os milhares do povo que tomavam posição contra ele de todos os lados, e contrapôs com a grandiosidade do seu Deus. Ainda que o perigo fosse iminente, a confiança de Davi em Deus fez com que o medo fosse vencido. O medo deve ser enfrentado, caso contrário, poderá nos paralisar. Temos que identificar as razões que nos levam à insegurança e combatê-las com as promessas de Deus. Sobretudo, não podemos perder a nossa coragem. Ela não significa a ausência do medo, mas a atitude de nos posicionarmos contra ele. A nossa confiança em Deus nos leva a lutar. Não fazemos de conta que o perigo não existe e não desconsideramos a realidade. Porém, alimentamos a confiança, nos sentimos seguros por saber que temos um Deus todo-poderoso, capaz de vencer todo e qualquer inimigo. Portanto, querido, vença o medo, siga em frente, pois a sua vitória é certa. Por último, Davi faz uma declaração que resume a sua postura frente ao mau momento.
ele afirma no verso 8 que do Senhor é a salvação. Mesmo sabendo que deveria lutar, que era necessário enfrentar a realidade, que preciso era se esforçar e não se curvar diante do desânimo, ele reconhece que a fonte da salvação era o seu Deus. Somente os que se rendem a esta revelação e se entregam de fato nas mãos do Altíssimo, associando a direção de Deus com as suas ações, é que verão a salvação e a bênção do Senhor. Deus tem os seus agentes para nos abençoar. Ele usa instrumentos que servem de canais para alcançarmos os milagres. Todavia, muitos se equivocam e passam a esperar nos agentes, nos instrumentos, ao invés de aguardar no Senhor. Davi reconheceu esta verdade. Para ele não importava qual seria o curso do seu milagre, mas sim a fonte. Este desvio é sutil. Quando uma solução começa a ser desenhada, o coração pode se encher de expectativa e, sem perceber, muitos passam a confiar no que estão vendo, no que pode ser, na possibilidade e se deleitam com um novo quadro. Não tem absolutamente nada contra boas expectativas, cenários favoráveis ou bons ventos. O que não podemos é confiar no que estamos vendo e transferirmos a nossa confiança. Portanto, independentemente das circunstâncias, os nossos olhos não devem se desviar da fonte da salvação. As dificuldades que enfrentamos não podem roubar a nossa confiança, mas, por outro lado, não podemos nos iludir quando a situação muda a nosso favor. Não importa qual instrumento será usado por Deus para nos abençoar. Não interessa qual o agente escolhido pelo Todo-Poderoso para transformar o cenário. Os meios não interessam, o modo como será feito pouco importa. Não esperamos nos instrumentos de Deus, mas confiamos nele, que é livre e capaz para nos dar o que necessitamos do modo como desejar. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.